Pessoal, boa noite. Vamos começar então mais uma sessão, né? Mais um dia de palestras. Hoje nós vamos falar sobre o programa Saúde Mental, como estruturar e engajar. Nessa semana nós já abordamos na segunda-feira o custo invisível da saúde mental nas empresas. Então foi um momento muito importante para entendermos como não tratar da saúde mental pode onerar a estrutura da empresa, com afastamentos, com absenteísmo, com turnover. Depois falamos da liderança empática, o novo pilar de gestão de pessoas, ressaltando muito a importância da empatia cognitiva, emocional, compassiva. Ontem falamos de um assunto tão importante que é ambientes psicologicamente seguros, como criar, sustentar e proteger juridicamente a sua empresa. Então, podemos abordar o aspecto jurídico da proteção da empresa quando a gente impõe um programa, né, aplica um programa de saúde mental coeso e eficiente. E hoje nós vamos entrar na parte prática de implantação do programa de saúde mental. Meu nome é Priscila, eu sou diretora de operações da CLIA, sou advogada especializada em compliance e hoje eu vou conduzir a nossa conversa. Vocês fiquem à vontade, caso tenham dúvidas, queiram perguntar alguma coisa, a ideia é ser aqui uma conversa bem participativa. Então, primeiro eu quero iniciar ressaltando os números de saúde mental, né? Nós sabemos que a saúde mental é uma situação de saúde pública, e nós temos percebido a elevação do número de adoecimentos. Então, em 2024, houve o registro de 472 mil afastamentos por transtornos mentais, muito puxado por ansiedade e depressão. E quando a gente analisa o aumento em comparação a 2023, esse dado é assustador, porque aumentou 68% a quantidade de afastamentos por adoecimento em saúde mental em apenas um ano. Então, nós vemos que o adoecimento por saúde mental ele tem crescido num volume extremamente acelerado. Por isso, a importância de falarmos desse tema e a importância de termos ações efetivas para cuidar da saúde mental dos colaboradores. Em 10 anos, nós tivemos um aumento de 400% de afastamentos por transtornos de ansiedade e dobrou o número de afastamentos por depressão. O Brasil ele é o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo do mundo. Então, os dados estão postos e é necessário que haja um movimento das empresas no sentido de trazer um plano de ação efetivo que possa apoiar na cultura de bem-estar dos colaboradores. Não é à toa que veio a atualização do NR1, imposta pela AMP, que alterou a norma regulamentadora, no sentido de que as empresas tenham esse olhar para a saúde dos colaboradores, para os psicossociais. Afinal, a quantidade de afastamentos está alarmante, e isso é um custo para o governo, mas também é um custo gigantesco para as empresas. Nós, no primeiro dia, inclusive, falamos sobre esse custo e o quanto onera a empresa ter um funcionário afastado por saúde mental e o custo da recolocação. Então, por que veio esse olhar de saúde mental que parece algo tão pessoal para o ambiente do trabalho? Porque o ambiente do trabalho, primeiro que é onde nós passamos a maior quantidade do tempo, né? E o ambiente do trabalho, ele tem uma importância muito significativa na questão da sobrevivência, né? Através dele que nós temos o sustento, temos a estabilidade financeira. Ele traz um sentimento de pertencimento, então é o trabalho que faz você se encaixar num grupo, ser produtivo, fazer uma entrega consistente. O trabalho ele propicia a construção das relações sociais, então, de tantos ambientes em que nós escolhemos as nossas relações, nós escolhemos as amizades, escolhemos o nosso parceiro, a nossa parceira para a vida amorosa, o trabalho não. O trabalho ele impõe que nós estejamos ali com pessoas com opiniões diferentes, com comportamentos diferentes, e há a imposição de construção dessas relações sociais, né? O trabalho ele traz a realização pessoal, né? Todo mundo, acredito que passa por esse sentimento de fazer um trabalho bem feito, bater uma meta, superar uma expectativa e ter aquele sentimento de bem-estar pela realização daquela atividade. Ele traz o desenvolvimento psicossocial, a famosa inteligência emocional, justamente por conta da construção das relações, né, que você tem que lidar ali com uma dinâmica que você não escolheu lidar, né, você não escolheu as pessoas com quem você vai conviver todos os dias, mas ele traz
esse desenvolvimento psicossocial e traz a sensação de bem-estar, quando ele está equilibrado. Mas quando ele está desequilibrado, ele pode levar a um adoecimento psíquico e até físico. Por isso a importância e por isso todo esse movimento de olharmos para a saúde mental do colaborador e para a saúde das organizações, justamente porque há essa correlação entre bem-estar e ambiente de trabalho. E nós falamos muito dos riscos psicossociais, né? A Organização Internacional do Trabalho, ela classifica que os riscos psicossociais referem-se aos aspectos do ambiente do trabalho que podem afetar a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores, resultando em consequências negativas para a saúde física e emocional. Né? Então, quando a gente fala em saúde mental, tem uma tendência de pensar muito na questão em problemas individuais, mas nós entendemos que essas condições estruturais e organizacionais propostas pela organização, se não bem ajustadas, elas podem aumentar essa probabilidade de adoecimento. De que forma? Através de jornadas excessivas, exigências contraditórias, falta de clareza na definição das funções, ausência de participação na tomada de decisões que afetam o trabalhador, descontrole sobre a forma como executar o trabalho, insegurança no trabalho, comunicação ineficaz, assédio moral ou sexual, falta de apoio da liderança, entre outros. Então, trabalhando com a implantação de programas de saúde mental, nós temos percebido que esses são os principais riscos psicossociais, mas a organização, a empresa é um organismo vivo, e esses riscos eles vão depender de cada estrutura e de cada empresa. Então, quando a gente fala da estrutura do programa de saúde mental, é importante entender, primeiramente, o que é um gerenciamento de riscos ocupacionais. O GRO, que é tanto falado, ele é um conjunto de práticas sistemáticas voltadas à identificação, avaliação, controle e monitoramento dos riscos presentes no ambiente do trabalho. Então, ele visa sistematizar um conjunto de ações. E é interessante quando a gente compara o GRO e o PGR, que são dois instrumentos extremamente falados no NR1, mas que nem sempre a identificação está clara, porque eles se conectam diretamente com a NR1 e outras normas específicas, dependendo do setor. Então, quais são as principais diferenças entre o GRO e o PGR? Então, o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Ele é um sistema de gestão de riscos. Ele é estabelecido pela NR1 e ele é um sistema macro de gestão de riscos. Já o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele é um documento técnico operacional que vai concretizar o GRO. Então, ele está dentro do GRO. A base legal é a mesma, ele está previsto o GRO na NR1 como obrigação legal, e ele é parte, e o PGR é uma parte integrante do GR1, também exigido pela NR1. A abrangência, como eu falei, o GRO é uma estrutura maior, que organiza todo o processo de gestão de riscos. Já o PGR, ele vai detalhar o inventário de riscos, quais são, onde estão, a sua intensidade, a sua probabilidade de ocorrência, e ele vai determinar qual o plano de ação, ou seja, quais as medidas que devem ser adequadas, tomadas, para que esse risco seja mitigado. O objetivo do GRO é definir como os riscos serão geridos, monitorados e revisados ao longo do tempo, e do PGR demonstrar como a empresa está cumprindo o GRO. Então, um vai dando base para o outro, né? O PGR vai dando base para o GRO. A atualização do GRO ela é contínua, vai acompanhando a realidade da empresa, e do PGR, sempre que houver mudanças significativas nos riscos, ou de preferência anualmente. Até porque essa dinâmica, ela acontece, né? Então, até por conta do cenário financeiro, muitas vezes o risco da empresa muda. Então, no momento em que existe uma maior cobrança por metas, uma maior cobrança por entregáveis, existe uma pressão ali por resultados, pode haver uma tendência maior a riscos emocionais, né? Ansiedade, angústia, depressão. Então, não é estático esse risco, por isso é necessário que haja uma avaliação constante do PGR. E a dimensão, como eu falei, o GRO ele é uma visão mais macro e contínua, e o PGR ele é um documento desse sistema e que é uma visão aplicada com registros e planos das ações que serão feitas durante esse programa de saúde mental nas organizações. Então, é importante nós entendermos as diferenças justamente para saber
o que será cobrado do auditor, o que ele vai olhar quando vier na empresa e o que tem que constar em cada documento. Há uma hierarquia de ações que nós devemos cumprir quando falamos em implantação de um programa de saúde mental nas empresas. A primeira delas é a identificação de riscos. Então, a identificação dos riscos é reconhecer a existência de fatores que possam adoecer o colaborador e que geram impacto, então, na sua saúde. E de que forma que nós podemos fazer a identificação de riscos? Com observação direta, com entrevistas e conversas, com questionários e pesquisas internas, análise documental, benchmark interno e externo, ou seja, existem várias formas de se identificar o risco e catalogá-los para saber quais serão os próximos passos. Na avaliação dos riscos, é necessário identificar qual é o grau desse risco e qual a chance, a probabilidade de ele afetar os colaboradores, os trabalhadores. Então, é necessário medir a frequência desse risco e o grau de impacto. Então, faz a identificação, avalia o risco, e aí vem a definição de medidas de prevenção e mitigação. É interessante porque essa esteira de implantação de um programa de saúde mental, ela tem que ser muito coesa. Então, vamos supor que na identificação de um risco tenha sido colocado, por exemplo, uma liderança adoecedora. Então, tem uma liderança ali que ela é extremamente agressiva, faz uma comunicação violenta, dá diretrizes conflitantes, ou seja, o problema que foi identificado, o risco que foi identificado é uma liderança adoecedora. Não adianta, na ação que foi tomada, a gente estabelecer, por exemplo, uma ginástica laboral. Não tem correlação entre a ação que foi tomada e o risco que foi identificado. Então, é necessário que, se foi identificada uma liderança adoecedora, é necessário que a ação que esteja registrada ali no PGR seja correspondente ao risco identificado. Então, é um treinamento de lideranças, uma capacitação dessa liderança, feedbacks constantes, acompanhamento, em caso de não resposta, até um desligamento desse líder, né? Então, tem que ser uma esteira em que um fato vá complementando o outro de uma forma conexa e coesa. Então, se identifica o risco, avalia esse risco e a medida ela tem que ser correspondente ao risco identificado. Depois, então, vem a definição de que medida vai tomar para aquele risco e a implantação efetiva dessas medidas. É necessário também que se faça o acompanhamento e o monitoramento contínuo. Como eu coloquei, pode haver mudanças nessa jornada. Pode ser que uma resposta a um risco identificado seja muito rápida no começo, mas que aquela ação ela acabe caindo no costume e ela deixe de produzir o resultado necessário. Então, é necessário que se faça esse acompanhamento e monitoramento contínuo para verificar se há a resposta àquela ação de maneira efetiva e como está a evolução desse risco, se ele foi mitigado ou se ele continua ali presente, e aí será necessário revisitar o plano de ação. É fundamental também que tenha registro e comunicação de absolutamente todas as ações que forem tomadas. Quando nós estamos conversando com as empresas, nós temos percebido muito uma falha nesse ponto. Quando a gente fala de diagnóstico inicial, eu vou falar isso um pouquinho para frente, e a gente identifica quais as ações estão sendo tomadas, a gente fala, poxa, mas você já tem tanta coisa de saúde mental, onde estão as informações? Eu não documento, eu não coloco, eu não registro. Então, é importante que todas as ações que forem sendo tomadas tenham um registro de ocorrência, uma pesquisa, um resultado da avaliação daquele impacto, então qual foi os resultados colhidos com aquela intervenção, com aquela ação em saúde mental, e que haja uma comunicação clara com as partes envolvidas, né? É necessário que todos saibam quais as ações estão sendo tomadas, qual a diretriz está sendo tomada para aquele risco identificado e como a empresa está se comportando nesse movimento de um olhar para a saúde mental. Pessoal, eu, por conta da apresentação, eu não vejo se tem alguma mão levantada, então qualquer coisa pode abrir o microfone e me chamar, tá? Então, passando do registro e comunicação, vem as ações corretivas e de melhoria, né, que é a lapidação desse programa para ajustá-lo às necessidades da empresa. E a revisão, por fim, periódica do GRO, que é um ciclo contínuo e obrigatório. Então, essa é a hierarquia das ações que devem ser tomadas na implantação de um programa de saúde mental.
E na prática, como isso funciona? Na prática, tudo começa com o diagnóstico inicial. Então, a necessidade de olhar para a empresa como um organismo vivo. Então, e eu gosto muito de fazer analogia com a nossa vida de fato. Quando você vai ao médico com uma dor de estômago, um bom médico, ele vai fazer uma série de perguntas para identificar qual é a causa daquela dor. Então, ele vai perguntar qual é a sua rotina de sono, ele vai perguntar como é a sua rotina no trabalho, quais são os estressores que você tem vivido, ele vai perguntar da sua dinâmica familiar, ele vai perguntar dos seus hábitos alimentares e, com isso, ele vai ter um diagnóstico. Se é uma questão medicamentosa, se precisa direcionar para um exame, se precisa reformular a rotina do dia a dia, da mesma forma como empresa. Não adianta, e nós não acreditamos, a CLIA não acredita em serviços de prateleira em que você simplesmente entre com uma intervenção sem analisar a necessidade da empresa. Nós acreditamos muito na análise individualizada de cada negócio, porque assim como uma pessoa, como eu coloquei, existem dinâmicas que interferem diretamente na forma, nas dores e na dinâmica também das organizações e dos colaboradores. Então, esse diagnóstico inicial é fundamental que seja feito de forma personalizada e de empresa para empresa. Então, é necessário identificar os dados institucionais, financeiros e psicossociais. Então, verificar quanto já foi investido em cada ação, como a empresa entende saúde mental como cultura, como propósito, e quais os riscos que são possíveis identificar com base nos diagnósticos que já existem, no histórico de afastamentos, em pesquisas de satisfação. Então, se avalia também programas e ações que já estão vigentes e a integração das informações para direcionar as ações. Então, é desse marco inicial que é construída uma trilha de ações para aquela intervenção em determinada organização. Depois vem o diagnóstico de risco psicossocial. Através desse diagnóstico, passa-se a fazer, então, a identificação dos fatores de perigo, lembra? Identificação, avaliação, mitigação. Então, passa-se a identificar os fatores de perigo que podem adoecer o colaborador, identificar as reais necessidades da organização. Então, novamente, a organização como um organismo vivo, ela tem necessidades diferenciadas umas das outras, né? Muito por conta, talvez, da faixa etária, do letramento da equipe, da dinâmica da equipe, do segmento do negócio. Então, cada empresa tem uma necessidade específica e é necessário, com base nos diagnósticos que foram feitos, identificar qual é a real necessidade. A real necessidade é tratar de uma sobrecarga de trabalho, a real necessidade é tratar de uma comunicação que é conflituosa, talvez porque seja uma empresa que trabalha no modo híbrido, então a troca de informações se torna um pouco mais dificultosa, então é necessário identificar caso a caso para que as intervenções sejam direcionadas e eficazes. Depois vem para o plano de ação. O plano de ação ele vai transformar dados em estratégias práticas. Então, toda a informação que foi colhida no diagnóstico inicial e no diagnóstico de risco psicossocial serão transformadas em planos de ações, ou seja, em estratégias práticas de resolução daqueles riscos. No plano de ação também será dada a priorização e o planejamento de atividades de iniciativas de alto impacto. Então, se é identificado alguma ação, algum potencial risco, ou na empresa como um todo, ou numa área de uma forma mais latente, é necessário uma ação de alto impacto para começar a mitigar aquele risco e entrar com uma intervenção imediata. Então, através do diagnóstico, é que nós analisamos a saúde emocional da empresa para que as ações possam ser direcionadas e o que for necessário fazer como gestão de crise possa ser feito da forma mais rápida possível. Também na construção do plano de ação é que nós vamos delimitar os elementos essenciais para garantir a execução do programa. Então, é necessário, e eu vejo muito isso, quando nós estamos analisando as empresas, o que eu percebo que tem acontecido. Muitas empresas falam, mas eu já tenho um inventário de riscos, eu já tenho um documento ali que registre qual é a situação da saúde emocional da minha empresa. Eu já tenho uma avaliação ergonômica preliminar. E aí, quando eu pergunto, mas que ações vocês fizeram na prática, né? Tem palestras, tem treinamentos, tem socorro emocional? Não fiz nada ainda.
Então, quando vem uma fiscalização, o que vai ser olhado é justamente o risco que foi identificado e o que você fez daquele risco. Então, garantir a execução do programa é fundamental para não ser multado numa eventual fiscalização. Então, é necessário cumprir a parte do diagnóstico, mas executar um plano de ação consistente depois de levantadas essas informações. E, por fim, a gestão de dados e monitoramento. É necessário fazer uma análise qualitativa e quantitativa de dados. E é interessante que, quando a gente fala de saúde mental, há muito aquele conceito de abraçar uma árvore e cuidar da respiração, e isso não se transforma para dados. E, na verdade, cuidar da saúde mental tem que ser um indicador como qualquer outro indicador de performance de um negócio. Então, é necessário que os dados sejam analisados de forma qualitativa e quantitativa e que se transformem em gestão estratégica de resultados da empresa, até para justificar o retorno sobre o investimento. Então, quando nós vamos falar de manutenção de um programa, ou de repente de ampliar um programa de saúde mental, nós falamos sobre investimento. E para você justificar o investimento, você tem que ter dados para embasar as decisões e mostrar que aquele programa ele trouxe um benefício factível para a empresa. Ontem, a Beatriz, do RH, comentou sobre isso. Quantas empresas têm, por exemplo, Gympass implantado e, na verdade, não monitoram como está sendo o uso desse programa? Né? Quantas pessoas estão usando, com qual frequência, é um programa que está sendo efetivo? Então, veja, é um investimento que a empresa faz no colaborador que, por falta de gestão de dados, ele acaba caindo no esquecimento. E aí você tem um adoecimento de uma ação que já foi implantada e que poderia estar sendo feito um preventivo na saúde daquele colaborador. Então, a gestão de dados ela é fundamental para monitorar a eficácia do programa e garantir a sustentabilidade dessas ações. E generalizar as boas práticas e a sustentabilidade. Então, uma ação que deu super certo, que respondeu rapidamente a um risco, que trouxe uma motivação e engajamento grande, de repente, para uma área, para uma segmentação de negócio, fazer a multiplicação em larga escala para garantir que esse efeito também seja positivo em outras áreas do negócio. O que não pode ser medido não pode ser melhorado. Como eu falei em gestão dos dados quantitativos, qualitativos, é necessário que um programa de saúde mental eficiente te ofereça indicadores de desempenho. Não dá, como eu falei, para tomar decisões que não sejam baseadas em dados, né? Então, os KPIs, eles são essenciais para avaliar, otimizar e comprovar a eficiência de um programa de saúde mental. É através do indicador do KPI que nós vamos medir o real impacto dessas ações de bem-estar na saúde dos colaboradores, vamos medir a produtividade, a queda do presenteísmo, de turnover, de absenteísmo, e identificar o que precisa ser ajustado. Né? Os KPIs eles vão transformar as decisões estratégicas, permitindo, como eu falei, o retorno sobre investimento e justificando o investimento e garantindo os resultados. Então, a CLIA trabalha com alguns indicadores específicos quando nós falamos em programas de saúde mental. Então, alguns indicadores básicos que devem ter em qualquer programa de saúde mental nas organizações. Os custos que são evitados em sinistralidade de saúde suplementar, a taxa de adesão ao programa, redução no absenteísmo, presenteísmo e afastamentos, tempo médio de resolução de casos críticos, aumento no engajamento e produtividade, índice de atração e retenção de talentos, melhoria do clima organizacional, reputação e responsabilidade social. São apenas alguns indicadores, os básicos, que devem haver para medir a eficiência de um programa de saúde mental. E como engajar o time? Né? Nós sabemos que quando o colaborador ele não compra aquela ideia, é muito difícil que o programa seja efetivo. Quantas ações nós implantamos em organizações, e nós, eu falo não aqui, eu falo mercado, implanta nas organizações, investe e não tem adesão. Puxa, marquei um evento, ninguém foi, fiz uma ação, trouxe ali uma ginástica laboral, ninguém participou, porque o time não estava engajado, o time não estava envolvido com aquele propósito. Então, engajar o time é fundamental. E de que forma nós podemos trazer esse engajamento? Primeiro ponto, através da conscientização. E tem a ideia que eu
considero incorreta, de que o programa de saúde mental ele é muito custoso, que tudo é muito caro, mas não a ação e documentar que ela foi voltada para a saúde mental, como ações de prevenção, né? Rodadas de conversas, ações de prevenção, e são coisas que eu com certeza vou ler aqui, você vai pensar, puxa, mas isso é óbvio. Mas eu vou dar um exemplo como óbvio não acontece. Então, prevenção. Quando a gente fala de hábitos saudáveis, a gente fala de coisas básicas, como uma alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos, manutenção de um sono regular, e busca de atividades, por exemplo, que deem prazer. Isso é o básico, todo mundo sabe que tem que ser feito. Mas nós sabemos também que, por exemplo, para dormir, nós temos que parar de mexer, no mínimo, em telas 1 hora antes do sono, no mínimo. O que nós fazemos? Nós deitamos na cama, pegamos o celular e consumimos informações o tempo todo. Esse bombardeio de informações, ele aguça a ansiedade, ele te deixa no estado de alerta, ou seja, o seu sono ele não terá a mesma qualidade do que se você tivesse parado, feito o relaxamento e tirado a tela 1 hora no mínimo antes de dormir. Então, são detalhes e são ações de pílulas que podem ser compartilhadas com os colaboradores que cumprem um papel de prevenção e adoecimento mental. Outro exemplo é a alimentação. Quantas vezes a gente senta para se alimentar e a gente sequer lembra do que colocou no prato, lembra da cor do alimento? Por quê? Nós estamos também ou nas redes sociais, ou respondendo e-mail, ou trabalhando. E não que isso não tenha que acontecer em algum momento, nós sabemos a dinâmica do trabalho e muitas vezes ele exige de fato que você faça ali uma dedicação maior àquele momento. Mas nós sabemos também que uma alimentação regular é um comportamento de bem-estar para o organismo. Você fazer a mastigação correta, você ter a pausa e a convivência com os colegas na hora do almoço, ter esse momento de baixa de guarda, principalmente quando nós estamos em horários de almoço e no ambiente organizacional, né, nesses momentos, ele possibilita que as ideias sejam oxigenadas e que o processo criativo ele floresça de uma forma melhor. Então, ter esse cuidado com a alimentação, esse cuidado com as pausas, um sono regular, atividades que, por exemplo, existem muitas empresas hoje a quantidade de pessoas que têm pets aumentou de uma forma gigantesca. Fazer uma caminhada ou caminhada, né, uma caminhada de colaboradores com pets, não exige investimento nenhum da empresa, só organização e é uma ação de bem-estar, né? A percepção. Também dar pílulas para o colaborador de como ele pode identificar sinais de estresse ou ansiedade que ele esteja sofrendo. Isso é muito simples, não demanda apoio psicológico. Posso até colocar como exemplo pessoal, eu sou uma pessoa que não faz o consumo de doces com frequência. E eu percebo que quando meu organismo começa a pedir que eu consuma doces ou comidas extremamente gordurosas, eu já sei identificar pelo processo de percepção que eu estou com alguma emoção desregulada. Então, eu paro para analisar, de fato, eu estou com uma sobrecarga de trabalho, eu estou com uma demanda familiar que está exigindo muito mais da minha atenção emocional. Então, eu sei gerir aquela situação e eu sei controlar como vai ser meu comportamento em relação a ela. E é algo muito simples, basta orientação do colaborador. E chega uma etapa que precisa do tratamento. Né? E isso precisa também chegar para a conscientização do colaborador. Ele tem que saber que ele fez a prevenção, a percepção, e ele não melhorou com aquele sentimento, é uma angústia constante, uma ansiedade constante, há necessidade de buscar um tratamento. Eu gosto muito de correlacionar, eu vejo a empresa como realmente um organismo vivo. Quando nós estamos com uma dor de estômago, nós não sentamos e falamos, vai passar, daqui a pouquinho fica tudo bem. Por que com a saúde mental nós tratamos dessa forma? Então, você está com uma dor de estômago, você procura um médico, provavelmente ele vai te indicar uma medicação, vai te indicar um exame, a depender dessa situação, e você vai ter que fazer alguma intervenção. Na saúde emocional é a mesma coisa. Se você está passando por um processo de angústia, de estresse, que não se resolve, que não é pontual por conta de uma demanda, de uma situação específica, aquilo é constante, é necessário orientar o colaborador que ele busque ajuda e busque tratamento. Isso evita um afastamento.
o preventivo, o cuidado preventivo na saúde mental, evita um afastamento, um custo maior para a empresa e, óbvio, um custo maior para o colaborador em termos de recuperação. Porque todo mundo que já se afastou por saúde mental ou já teve uma intervenção, por exemplo, medicamentosa em saúde mental, sabe como é muito mais difícil se tratar quando chega nesse ponto do que fazer, por exemplo, uma terapia para poder gerenciar melhor as suas emoções. Então, conscientização. Não tem custo para a empresa, basta seguir os pilares de prevenção, percepção e tratamento. Outro ponto fundamental, talvez o mais fundamental nesse processo de implantação de um programa de saúde mental, é o buy-in da liderança. O top-down, lideranças engajadas de forma real com iniciativas de saúde mental, fazem com que o programa seja mais efetivo e os seus resultados sejam mais eficientes. Se não há o buy-in da muito provavelmente isso vai escalonar, vai ser percebido pelo colaborador e os resultados serão limitados e superficiais. Então, é necessário, na verdade, é fundamental que haja um compromisso da liderança, um real engajamento dos gestores e diretores com essas iniciativas de prevenção de riscos e com cuidado da saúde mental do colaborador. Isso vai significar uma vivência e a liderança pelo exemplo, né? Comunicar boas práticas, vivenciar no dia a dia a prioridade da saúde e segurança, reforçar para os colaboradores que estão mais propensos também a adoecimento, o cuidado e a busca, como eu falei, por tratamentos, e fazer o direcionamento de ações específicas de saúde para que o colaborador possa perceber que há um compromisso, um olhar da liderança voltado para a sua saúde e para a saúde do ambiente organizacional. Isso traz mais satisfação e engajamento. Outro ponto que traz engajamento e que é fundamental é a comunicação eficaz. Nós percebemos que quando nós falamos de saúde mental, existem muitos estigmas. E muitas vezes a comunicação, ela se torna conflituosa por conta de uma cultura, de repente, de falar, aquela pessoa, essa pessoa é depressiva, aquele é doido. São formas de falar extremamente incorretas, mas que acompanham talvez até um movimento cultural de não dar importância para a saúde mental. E talvez também não valorizar os sentimentos, né? Quando alguém traz uma dor e você fala, vai passar, e minimiza aquela dor, não reconhece, não valida aquele sentimento, isso também afasta a comunicação entre liderança, entre empresa e entre colaborador. Então, a comunicação, ela tem que ser muito clara e sensível. Os canais de escuta têm que ser abertos e eles têm que ser eficazes. Nós temos que ter uma política de não estigmatização. A conversa sobre a saúde mental tem que ser franca, tem que ser respeitosa e tem que ser aberta. E ontem a gente falou sobre canais seguros, inclusive canais de denúncias. Há necessidade de que existam canais seguros para que os colaboradores possam compartilhar os desafios sem medo de retaliação e nem de julgamento, né? Então, é importante que a empresa crie esses canais e essa forma de cultura muito aberta para que o programa possa ter seu sucesso e a sua eficácia, né? É importante também enviar mensagens constantes sobre os recursos disponíveis e boas práticas de bem-estar, como eu falei do Gympass. É necessário estar sempre retomando que existe um recurso acessível para o colaborador, que ele pode ter acesso a um programa de bem-estar, a depender do que a empresa for implantar, é necessário que aquela comunicação seja refeita a cada momento para ressaltar para o colaborador a importância de uso dos benefícios que a empresa criou. Pode ser que quando uma iniciativa é criada, um colaborador específico não esteja com nenhuma situação de saúde emocional que ele identifique que precise daquele programa ou daquele recurso. E a situação pode mudar, afinal, a nossa vida ela é feita de altos e baixos, essa dinâmica ela acontece. Então, pode acontecer que em outro momento ele precise de um recurso e ele nem lembre que a empresa criou um programa ou alguma ação específica para aquele fim. Então, ter essa mensagem constante sobre os recursos disponíveis e as boas práticas de bem-estar também fazem com que o programa tenha maior engajamento. Também é necessário ter feedback contínuo para ajustes e melhorias. Então, implementou uma ação, tem que ter uma pesquisa de satisfação, de percepção. É necessário para que a empresa possa colher os feedbacks do que funcionou e o que não funcionou.
Existem comunicações que funcionam muito bem para um time, mas talvez não funcionem para outros. A abordagem, por exemplo, que eu posso fazer para uma escola, tratando de educadores, de docentes, talvez não seja a mesma que eu vou fazer para um time comercial, porque as dores são diferentes. E dentro da escola, dentro da empresa, nós temos vários grupos, né? Várias áreas, e talvez cada uma precise de uma intervenção e de um acolhimento específico. Então, estar aberto para esses feedbacks, para ouvir quais são as oportunidades de melhoria e também para colher a percepção dos colaboradores sobre cada ação que foi efetivamente implantada. E o último ponto da comunicação é garantir que os recursos sejam fáceis de acessar e confidenciais. O que significa isso? Se eu proponho uma palestra sobre saúde mental, mas a minha equipe, boa parte da equipe talvez trabalhe em sistema híbrido ou trabalhe no sistema remoto, eu fazer com que ela se desloque, por exemplo, de outra cidade para vir assistir uma palestra, talvez já vá trazer um desgaste emocional para ela que eu poderia evitar colocando, de repente, uma palestra online. Isso é um exemplo de recursos que precisam estar acessíveis e fáceis para que possa ter maior adesão. Então, cada empresa tem a sua dinâmica, é necessário identificar aquilo que vai funcionar para engajar o maior número de colaboradores. E, principalmente, todas as ações precisam ser confidenciais. Para que um programa de saúde mental tenha engajamento e credibilidade, é fundamental respeitar a LGPD. Garantir a privacidade e a proteção dos dados dos colaboradores, além de ser uma exigência legal, é necessário para que possa trazer essa confiabilidade, segurança e transparência no programa. Sem isso, o programa ele não vai ter sucesso. Por quê? O colaborador tem medo de falar das suas questões de saúde mental. Como eu falei um pouco antes, tem um estigma envolvendo questões de saúde mental. E o colaborador, quando ele se expõe, ele está expondo uma fragilidade. E há o medo de julgamento e retaliação. Então, é necessário respeitar a LGPD e garantir que todos os dados de saúde mental daquele colaborador e da empresa como um todo serão tratados com devido sigilo. E o que não fazer? Então, nós falamos sobre a implantação de um programa de saúde mental, nós falamos sobre como engajar um time, né, para a eficiência do programa de saúde mental, e tem ações que a empresa não deve fazer porque vão contribuir para a ineficácia do programa. Quais são elas? Ações pontuais e desconexas. Então, não adianta eu ter uma ação como o Setembro Amarelo, que acontece uma vez só no ano, não adianta eu tratar da saúde mental uma vez só no ano, porque o programa cai em descrédito. Fica parecendo, o que eu vou falar aqui, um cuidado de vitrine. Então, as ações, elas têm que ser, não podem ser pontuais e desconexas, elas têm que ser consistentes e constantes. Então, quando eu falei da liderança adoecedora, a ação tem que ser, de saúde mental, tem que ser conexa com aquela dor identificada, tem que ser conexa com a política da empresa, ela tem que ser conexa com o ambiente da empresa, né, com o local que as pessoas trabalham, com a sua localização geográfica. Então, é necessário que haja um cuidado em organizar as ações para que, de fato, elas possam transmitir a importância que o tema merece, uma intenção clara da empresa em fazer o programa acontecer de uma forma consistente e, principalmente, adequada com a realidade que foi identificada na empresa. Outra coisa que nós temos que evitar é a ausência de métricas. Como eu falei, aquilo que não se mede não pode ser gerenciado. Então, é necessário que todo o programa tenha métricas claras. Então, qual é o propósito? Reduzir em 10% o meu absenteísmo. É uma métrica. Qual é o propósito? Aumentar até 80% a satisfação do meu colaborador. É uma métrica. É necessário que sejam estabelecidas métricas específicas para que possa haver uma medição da eficiência desse programa e avaliação dos resultados, até para ajustar a rota e ver aquilo que precisa ser lapidado ou que deu super certo, que só precisa ser multiplicado em larga escala, colocado num programa consistente, todo ano repetir aquela ação em determinado momento, junto com outras também consistentes de saúde mental. Então, o monitoramento dos dados é fundamental. Outra ação que a empresa não deve fazer é o cuidado de vitrine. Então, querer mostrar
que tem o programa só para mostrar, só para colocar ali que se preocupa com a saúde mental, para que isso traga ali uma reputação institucional, sem que, de fato, isso esteja casado com a prática, né? Então, o colaborador ele vai perceber ali se esse programa ele teve consistência e se ele, de fato, foi implantado com a intenção de trazer saúde mental para o ambiente organizacional. Então, ele está um pouco conexo com as ações pontuais e desconexas, quando eu realmente me preocupo em ter um programa consistente, em fazer ações consistentes e contínuas, e me preocupo em monitorar, saber como está respondendo, analisar esses resultados, eu, de fato, estou implantando um programa de saúde mental preocupado com aqueles resultados. Quando eu faço ações pontuais e simplesmente quero levantar uma bandeira de uma empresa promotora de saúde mental, sem, de fato, ter ali o programa efetivo, isso pode ser um potencial adoecedor, uma potencial causa de adoecimento do colaborador, e aí virar, na verdade, um problema para a organização. Outra ação que a empresa não deve fazer é tomar decisões sem dados concretos. Eu tenho um exemplo bem prático do que aconteceu. Uma vez eu fui me procuraram para dar uma palestra sobre burnout numa empresa. E a minha pergunta foi, por que burnout? Né? Você tem um índice alto de afastamentos por burnout, tem pessoas adoecidas, por que esse tema? E a pessoa me respondeu, não, porque é um tema que está sendo muito comentado e eu queria trazer para a empresa. E aí, conversando, nós fomos direcionando para que falasse sobre saúde mental. Burnout não era uma dor daquela empresa. Burnout não era um problema daquela empresa. Burnout sequer aparecia em qualquer indicador daquela empresa. Então, falar por falar não vai trazer o resultado efetivo que aquilo precisa. Então, identificar qual a dor, analisar o dado concreto e aí sim tomar uma decisão baseada em dado concreto. E não ter uma comunicação falha também não vai trazer eficiência para o programa, né? Como eu falei, a comunicação tem que ser assertiva e extremamente direcionada com um olhar sensível e acolhedor que o tema merece. E como esse programa ele pode ser implantado? Nós entendemos que uma gestão externa ela traz mais confiança e mais resultados para o programa. Por quê? A gestão da saúde mental nas organizações ela vai ganhar mais força e credibilidade quando o colaborador sabe que os dados não estão sendo geridos pelo RH interno. Como eu falei, a questão do estigma, do medo, da retaliação, da perseguição, o colaborador tem muito receio de ser honesto. Ele tem receio de falar do seu líder, ele tem receio de falar do clima organizacional, ele tem receio de falar, apontar um problema da organização com medo. Afinal, ele depende daquele lugar, né, para fazer o seu sustento, ele está comprometido ali com aquele ambiente, mas ele tem receio de expor as falhas que todos os ambientes possuem. Todos os ambientes têm oportunidade de melhoria. Quando a gente traz essa gestão para um canal externo, essa independência ela cria um ambiente de mais confiança para o colaborador e ele se sente mais seguro para buscar apoio porque ele sabe que não vai ter julgamento ou exposição interna, né? Uma gestão externa não está identificando, é a Priscila da área de operações. Ela está identificando um ser humano que precisa de ajuda ou que quer reportar alguma situação ou que quer fazer um apontamento, um feedback sobre alguma ação. Então, isso traz mais credibilidade e aumenta a assertividade nos resultados, né? Quando nós tratamos a gestão de saúde mental através de um canal externo, as informações, sem dúvida nenhuma, são mais fidedignas e com isso as estratégias elas se tornam muito mais assertivas. Então, nós entendemos a importância, né, de fazer essa gestão externa da saúde mental para trazer confiança e competência técnica em benefício das pessoas e do próprio negócio, né? E ontem nós falávamos também sobre isso, sobre canal de denúncias e como é mais fácil denunciar quando o canal é externo, justamente por conta da independência, da credibilidade e do sigilo. Então, um canal externo ele vai aumentar a adesão genuína dos colaboradores e vai apoiar nesse processo de eficiência do programa de saúde mental. E como nós trabalhamos o programa de saúde mental da CLIA? Como eu falei, nós não trabalhamos com... Não dá para você trabalhar com um serviço de prateleira
no sentido de fazer a mesma coisa para todo mundo, sem personalizar e adaptar à necessidade de cada empresa. Então, há necessidade de fazer um diagnóstico organizacional, analisar a empresa de forma individualizada, e aí entrar com intervenções conforme for identificado no diagnóstico. Então, workshops de lideranças, acolhimento emergencial online. Muitas vezes o colaborador, ele talvez não precise de um processo terapêutico contínuo naquele momento, mas ele precisa de um socorro emocional para uma situação que aconteceu naquele momento, ou no trabalho, ou de ordem pessoal, e a empresa oferece ali um recurso para que ele possa fazer um socorro emocional de 15 minutos. Ou seja, é possível fazer um apoio emocional para situações de emergência pontuais, de repente, empresas que trabalham têm um trabalho de alto risco, às vezes em obras ou altura, de repente ter esse apoio emocional, ou trabalham jornadas muito longas, né, trabalham diretamente com a saúde, ter esse apoio, esse acolhimento, ele é fundamental. Ações interdisciplinares, então, de repente, existe uma área numa empresa que está extremamente endividada, né? E isso está adoecendo o colaborador. Não é causado pela empresa, veja como as coisas são correlatas. O endividamento não está sendo causado pela empresa, mas aquilo está prejudicando a saúde do colaborador. Nós podemos entrar com orientação na consultoria financeira, consultoria jurídica, apoio com educadores, e fazer uma personalização das ações para apoiar o colaborador naquela dor que ele está enfrentando. Né? O cuidado inclusivo e gestão de sinistralidade, justamente para apoiar no processo preventivo e evitar o uso excessivo, por exemplo, de um plano de saúde que vai onerar a carteira e esse repasse vai acontecer para o colaborador final. Né? Então, fazer um trabalho preventivo, fazer essa gestão de sinistralidade para apoiar também na redução de custos e no bem-estar do colaborador. Entrar com uma consultoria emocional para executivos e conselheiros. Nós sabemos que os cargos de liderança sofrem com impacto maior de cobranças e de responsabilidade. Então, entrar com uma consultoria para apoiar no processo decisório, para empresas que têm conselho ou para lideranças de forma pontual. Também podemos estender o atendimento para famílias de colaboradores e para os colaboradores de forma online, porque é muito difícil quando um colaborador está adoecido, a família não adoecer junto com ele. O que nós percebemos nas dinâmicas é que isso acontece de uma forma escalonada. Quando o colaborador está adoecido por uma questão de saúde mental, o ambiente que ele está acaba adoecendo também. Então, oferecer um apoio para a família, para a rede de apoio desse colaborador, para a sua família também pode ser fundamental. Assessoria em consultoria ou consultoria em saúde organizacional. Então, muitas empresas falam, puxa, já tenho tanta coisa, eu só não sei se o que eu tenho está certo, se é isso que eu preciso realmente documentar, se é isso que a fiscalização vai querer ver. Então, a gente dá assessoria, consultoria para olhar o que já tem feito e orientar na construção, e a própria empresa conduzir ali o seu programa de saúde. E palestras e treinamentos, novamente, sempre analisando a situação da empresa, sempre analisando qual é a dor que precisa ser enfrentada e fazer a intervenção com palestras e treinamentos. Então, não há, e nós entendemos a saúde mental dessa forma, tá? Não como um pacote fechado de serviços, mas sim soluções personalizadas conforme a necessidade de cada empresa. Então, aqui tem mais de 20 anos de experiência e bagagem para falar com propriedade sobre saúde mental. Só de pessoas físicas são mais de 11 mil pacientes atendidos. Temos outras empresas parceiras no segmento do B2B. Então, se tem interesse em conversar conosco, nos conhecer e saber um pouco mais como nós podemos apoiar a sua empresa nesse processo de saúde mental, eu convido a copiar o QR Code e entrar em contato conosco. Eu tenho dúvida se eu tenho um programa já, se eu tenho já um início, se o que eu tenho faz sentido para o processo fiscalizatório, se não faz, ou já tem interesse em alguma solução, entre em contato conosco que com certeza nós poderemos ajudá-los nesse processo. Então, era esse conteúdo que eu queria passar, e aí eu quero abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, não? Então, eu agradeço a participação, Fabrícia, Daniela, Letícia, obrigada por estarem aqui conosco, e deixo o nosso canal aberto, então, para qualquer dúvida, encerrando aí pontualmente às 7h30,
Muito obrigada pela participação de vocês. E amanhã teremos, então, a nossa última palestra, também direcionada aí para a liderança. Então, conto com vocês também amanhã para participar da nossa última rodada de palestras. Muito obrigada e boa noite.